Axé. Nessa videoaula a gente vai falar da porta de entrada do terreiro, né? Um ponto de divisão, de separação entre o profano e o sagrado. A entrada ela é um ponto importantíssimo no fundamento da nossa religião Umbanda. Tem muitos terreiros que até os filhos eles se trocam, uma grande maioria se trocam nos vestiários dentro do próprio terreiro, né, separados homens e mulheres. Leva-se a roupa branca, o traje, né, vai ser usado dentro do terreiro, e troca-se dentro do ambiente sagrado, porque aquela roupa também faz parte do nosso sagrado. Tem outros terreiros que, às vezes, por causa do tamanho ou por falta de condições físicas de espaço, não terem vestiários, então os filhos vão, normalmente também não tem problema nenhum. Tá certo? Então a porta ela é o marco divisório entre o profano, que é tudo que está do lado de fora do terreiro, e o sagrado, que é tudo que está pelo lado de dentro do nosso templo de Umbanda sagrado. Certo? Então o que acontece? Quando os filhos chegam no terreiro, você pode ter observado já que muitos tocam o solo algumas vezes, outros se ajoelham, outros fazem o sinal da cruz no solo e no seu corpo para entrar. Né? O que significa isso, afinal de contas? Né? Porque eu tenho muitos alunos que muitas vezes me perguntaram na aula presencial o que significava esse gestual para passar, né, dessa porta que é um marco divisório ali, entre o profano e o sagrado. O que seria isso? Né? Às vezes a pessoa faz e não sabe o que está fazendo, por que está fazendo, apenas imita o seu irmão de corrente, né? Achando que está tudo certo, que está tudo maravilhoso e que está tudo bem. Mas no fundo a pessoa faz e não sabe o fundamento daquilo. Né? Eu, no meu terreiro, e também ensino nas minhas aulas, o sinal da cruz no solo e no nosso corpo material, que também é nosso templo vivo. Calme, não estou confundindo nada com o catolicismo. Vou explicar, logicamente. Né? Porque muita gente também confunde, fala, mas faz o nome do pai é do católico, no Umbanda não precisa disso. Né? Então, só que nós não fazemos o nome do pai. Na verdade, nós saudamos todas as forças, né, que nós acreditamos que as forças do alto, as forças do embaixo, as forças da esquerda e da direita. Né? Então, quando eu toco o solo e faço esse sinal da cruz, na verdade eu estou fazendo e saudando e agradecendo e pedindo permissão para que naquele momento que eu toque o solo, eu também me torne sagrado naquele momento. Eu estou saindo do profano e entrando no sagrado. Então, em meu sinal de respeito, eu saudo todas as forças de todas as dimensões, o alto, o embaixo, a esquerda e a direita. Fazendo isso no solo, também faço em mim, né, saudando as forças do em alto, do embaixo, da esquerda e da direita. E naquele momento eu me consagro, eu me torno sagrado. E meu corpo também é considerado um templo vivo. Né? A gente entra no templo religioso, o templo de Umbanda, o terreiro, que é o nosso ambiente sagrado naquele momento, e nosso corpo também é templo vivo. Ou seja, ele é o templo da nossa alma, é o templo do nosso espírito, é a casa do nosso espírito, é a casa que habita a nossa alma. Por isso devemos sim cuidar e consagrar nosso corpo material biológico sempre. Né? E nessa entrada, nessa divisão de setores, vamos dizer assim, para ficar mais claro, a gente se consagra naquele momento. E o que é consagrar? É tornar sagrado. Não deixa de ser uma magia simples e objetiva. Como todas as magias na Umbanda são simples. A nossa forma de se relacionar com os guias espirituais, nossa forma de se relacionar com o templo sagrado, nossa forma de se relacionar com os orixás e com o Olorum é simples. Não tem mistério. É uma coisa básica, objetiva e simples, diferente de outras religiões.
né? A gente tem que separar bem, porque espiritismo é espiritismo, umbanda é umbanda, candomblé é candomblé, quimbanda é quimbanda, né? Não desmerecendo nenhuma religião, logicamente, mas cada uma tem os seus fundamentos, cada um tem a sua doutrina, diferente uma da outra. Podemos ter algumas situações parecidas, mas cada uma é uma religião diferente, certo? Então, na Umbanda, nós temos uma forma simples de se relacionar, tanto com os guias, quanto com os mentores, com os orixás, com o Lorum, com o nosso ambiente sagrado, com o nosso corpo, com a natureza. E isso é tudo muito simples, muito fácil. E muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, ainda temos muitos umbandistas que têm dúvidas em muitas coisas, né? Ou que fica um mistério dentro dos fundamentos, ou que, né, eu já escutei muito o pai de santo falar assim, não vou ensinar o pulo do gato, né? E na verdade também às vezes não sabe, né, o que significa, do que se trata e por que se faz isso. Né? Por isso que hoje a gente tem essa gama de conhecimento, uma gama de estudos, uma gama de livros para a gente procurar, pesquisar, estudar e aperfeiçoar nossos conhecimentos dentro da religião, certo? Porque tudo tem explicação dentro da religião. Tudo tem significado, motivo de ser, né? E não tem mistério, e não é pulo de gato nenhum. Me desculpe, mas não é, né? Então, nós temos explicação para todos os fundamentos, para todos os gestuais, para tudo que acontece dentro da religião de Umbanda, né? Se na verdade te dizer, não é momento de você saber isso agora, não é momento de você aprender isso agora, não é? Ou coisas similares, talvez temos que repensar, né, se estamos no lugar certo, com as pessoas corretas, porque na verdade tudo tem explicação e deve ser sim explicado aos filhos, né? Porque senão não haveria fundamento da gente estar em um lugar que na verdade nos esconde as coisas, ou nos esconde os mistérios, ou por simples fato de não saber. Se não saber é muito mais bonito, ó, não sei, vou procurar saber, vou pesquisar, vou estudar e depois volto e ensino, né? Seria muito mais bonito, muito mais humilde essa fala, certo? Então, e também deve se respeitar, não posso esquecer jamais disso, e sou repetitivo em algumas aulas em falar isso, o respeito, principalmente o respeito a outros terreiros, o respeito a outras casas umbandistas e a todas as religiões, né? Se na casa do seu irmão essa entrada no terreiro é de forma diferente, ou se não faz esses gestuais na entrada, não tem problema nenhum, cada um sabe o que fazer, cada um sabe como exercer o seu sagrado e da sua forma. Se você está num terreiro que não faz, ou num terreiro que faz de forma diferente, respeite, pois você está lá. Respeite seu pai de santo, respeite seu sacerdote. A partir do momento que você não concorda, não está mais feliz, aí sim, talvez seja o momento de rever o lugar que você frequenta, ou se você quer frequentar outro lugar. Enfim, a decisão é pessoal, tá? Mas a partir do momento que você está feliz, você se sente bem, se sente familiarizado, sente o axé do terreiro, respeite seu sacerdote, respeite seu dirigente, independente da ritualística, independente da liturgia que é tocada a gira, certo? Isso é ponto-chave, isso também é fundamento, e isso tem que ser sempre relembrado por nós nesse aprendizado, certo? Então, no nosso caso, dando um exemplo, no nosso caso, do meu caso, que a gente utiliza aqui, a gente faz, então, esse sinal em respeito a todas as forças e dimensões do universo, né, do qual a gente acredita. Então, para simplificar, né, o todo e agradecer e louvar esse todo, a gente saúda o alto, o embaixo, a esquerda e a direita. E neste momento, a gente adentra ao templo sagrado, continuando a ritualística, continuando a liturgia, o regimento daquele terreiro. Nesse vídeo, vou falar sobre a tronqueira, né? A tronqueira que logo depois da entrada do terreiro, do vídeo anterior, da aula anterior, que a gente explicou que é um marco divisório entre o profano e o sagrado, nós vamos explicar a tronqueira. A tronqueira, ela é a força absorvente do terreiro.
para a gente ter uma ideia, a gente tem uma força ativa, uma força irradiante, né, que é o altar, o Congá, né, também conhecido como Congá. E a força absorvente, neutralizadora, que fica na entrada do templo, na entrada do terreiro, que se chama tronqueira. Esse nome ele vem do passado, de uma simbologia, na verdade, do tronco, o tronco que segura o cavalo. Né? Antigamente era a segurança do cavaleiro, pois onde que ele ia deixar o cavalo? Se ele precisasse parar, precisasse encostar em algum lugar, precisasse descansar, ele precisava firmar, né, amarrar o seu cavalo em um tronco. Né? E ali ele tinha garantia de sua segurança de volta ou de ida ou para onde ele estivesse indo, né? Pois seu cavalo não iria embora, iria ficar ali naquele tronco firmado, aguardando então o cavaleiro soltar e também seguir seu caminho, né? Então é um ponto de firmeza, é um ponto de assentamento, né? Para a gente ter ideia o que é assentamento e firmeza. Assentamento são pontos fixos de ou ferramentas, velas, minerais, elementos naturais, enfim, vários elementos que são firmados ali, que são assentados ali naquela força, que mesmo que se as velas de firmeza se apagarem, ali está uma força ativa, 24 horas uma força ativa, absorvente ali, né, na força do nosso esquerdo, né, geralmente não, sempre, desculpa, Exu, Pombagira, Exu Mirim e Pombagira Mirim, certo? Que são 4 tronos, né, dos orixás de esquerda e também 4 linhas de trabalho à esquerda, que são estas que eu disse. Né? Ali nessa tronqueira está firmada, está assentada, geralmente a força do Exu guardião do terreiro, né, aquele que guarda o templo, que guarda o terreiro, geralmente ele passa toda a instrução de montagem, de firmagem, de assentamento dessa tronqueira, para que ela seja confeccionada e firmada ali. Né? Então, geralmente, essa tronqueira ela fica na entrada do templo, do lado esquerdo de quem entra, né? E ali devemos total respeito também. Então, temos gestuais, ritualísticos, mágicos, né, também para saudar essa esquerda. Né? Então, a gente entra no terreiro, como eu disse na aula anterior, a gente faz, né, o sinal em louvor, em agradecimento e consagração à entrada no templo, que é as forças do alto embaixo, esquerda e direita, e passando em frente à tronqueira, ou se ela estiver antes, esse processo é antes, logicamente, porque tem terreiro que ela é antes da porta, ela fica bem do lado externo mesmo. Tem alguns terreiros que você passa a porta e ela já está logo na entrada do lado esquerdo, que não tem problema também, tá? Então, se for após a entrada, você vai, ou se for antes, mesma coisa, a gente sauda as forças da esquerda, né? Tem gente que bate 3 vezes na portinha, que não é errado. O que você está fazendo aí? É a mesma coisa que bater um paô. Bater paô é as palmas, né? Você está chamando aquela força, você está chamando para se unir com aquela força. Quando se bate na porta... Opa, cadê minha mão aqui? Quando se bate na porta 3 vezes, você também está chamando aquela força, você está evocando aquela energia para a sua proteção, para o seu amparo, para a sua vitalização, para o seu estímulo, né, para as suas boas intenções, para os seus bons interesses, para que você seja neutralizado de toda ação negativa externa naquele momento, para que você possa realizar seu trabalho, sua gira, de maneira tranquila e bem protegida pelos guardiões, guardiãs da nossa esquerda. Tá? Então tem outras pessoas que fazem o gestual, né, de Exu, que a gente está bem acostumado nos terreiros. Isso aqui é a união do polo positivo e do polo negativo, né, saudando essa força, saudando a força e louvando e reverenciando a força da esquerda. Certo? Tem outros que fazem isso também e vai para o chão, né? Que nem se fosse uma antena. Nessa antena você pode estar descarregando suas energias, você também pode estar buscando energias telúricas, energias da Terra, né, que pertencem aos Exus. Né? Então a gente faz isso e faz esse movimento para a esquerda, para que, apontando para o chão, para que você tenha contato com essa energia natural telúrica. Certo? Então esses são alguns significados básicos, algumas saudações básicas para a nossa esquerda, em frente à tronqueira do terreiro.
Muitos umbandistas também fazem e não sabem o que significa. Então, estamos aqui para ensinar, estamos aqui para esclarecer esses mistérios que até então estavam por aí, né? E não é mais mistério. Nunca foi, na verdade, mas era muito mais difícil se ensinar isso no passado, certo? Então, nós devemos total respeito à tronqueira do terreiro, que em grande maioria dos terreiros tem essa força absorvente, né? Eu vi, acho que um terreiro na minha vida só que não tinha a tronqueira, um terreiro bem mais com a vertente de Cáritas, uma vertente espírita, então não possuía a tronqueira, que também não tem problema. Os Exus e as forças dos guardiões, das pombagiras, do Exu Mirim, da pombagira Mirim, vão estar trabalhando da mesma forma nesses terreiros e também em outros lugares, porque essas energias são universais, essas energias estão no universo todo, né? São irradiações divinas que estão para nos ajudar, que estão para o nosso universo em relação à vida, né? A gente vai falar da esquerda na Umbanda, que eu vou falar detalhadamente os tronos desses orixás, falar detalhadamente a força desses orixás e também das linhas de trabalho que os representam, tá certo? Nesse vídeo aqui é mais a tronqueira, tá bom? Depois eu vou até colocar também uma foto aqui de uma tronqueira aberta, né, para vocês poderem ver como que é essa tronqueira por fora e por dentro. Só um exemplo, logicamente, né? Porque é do seu terreiro. Se você vai fundar um terreiro, isso tem que ser passado pelos seus guias espirituais de esquerda, geralmente pelo Exu, guardião do terreiro, né? Como que vai ser a confecção dessa tronqueira, tá certo? Esse é só um exemplo para que vocês vejam como é. Estou aqui na porta de entrada do terreiro. Aqui é o portão, marco divisório, onde eu considero daqui para fora profano e daqui para dentro sagrado. Como que eu entro no terreiro? Eu entro e cruzo o chão do terreiro. Eu cruzo, mas esse cruzar não é simbologia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como a gente está acostumado na Igreja Católica. Esse cruzar, a gente cruza pedindo a licença e saudando as forças do alto, do embaixo, da esquerda e da direita, né? Que é uma representação que a gente tem que envolve todo o plano espiritual e todas as suas dimensões. Então a gente cruza o terreiro, assim que entra na porta, nome do alto, do embaixo, da esquerda e da direita, pedindo a saudação, a bênção para que o trabalho seja bem feito. E além disso eu cruzo o meu peito também, em simbologia do que eu vou fazer com amor. Eu vou fazer com amor, é uma representação então. Cruzo o chão, cruzo o meu peito, porque eu vou fazer com amor. Tudo que é feito com amor prospera. Então eu falo nas forças do alto, do embaixo, da esquerda, da direita, da mesma forma, e entro para dentro do espaço sagrado. Entrando a gente já tem a tronqueira. Pode chegar mais perto. A gente tem a tronqueira, que tem a força absorvente do terreiro. Aqui que se tem todos os elementos fixados pelos Exus, os guardiões, os guardiãs do terreiro, e fica sempre fechado. A gente tem algumas imagens representativas aqui, né? A carranca, né, espanta os maus olhados, uma carranca já em formato de Exu mesmo, né? Orixá, Exu e pombagira, Orixá também, né? E aqui a gente também faz uma saudação na entrada. A gente pode fazer esse movimento, Laroye Exu, Exu é Mojubá. Não tem uma representação literária ao certo, mas é a mesma coisa que invocar a força. A gente invoca a força, chama essa força da esquerda da Umbanda, fazendo esse movimento que significa nada mais nada menos que a junção do positivo com o negativo, né? Laroye, Exu, Exu e Mojubá. Se eu estiver ajoelhado, se eu puder ajoelhar, eu me ajoelho em frente à tronqueira, que aí eu me curvo à força dessa esquerda da Umbanda. E aqui a gente costuma bater. A gente costuma bater na porta, tipo chamando a força de Exu, pombagira, Exu Mirim, pombagira Mirim. Então tem gente que bate, também não é errado. Tá chamando, invocando a força da mesma forma, né? Mas a gente aconselha então que se faça a saudação de Exu, lá do Exu, Exu e Mojubá, porque eu chamo e ao mesmo tempo me curvo à sua força, me curvo ao seu poder. E essa saudação que a gente faz na entrada do terreiro
e logo depois a gente vai para a nossa concentração, vai se preparar para os trabalhos do dia. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a tronqueira caseira, tá certo? É um questionamento aí de muitos alunos, né? Posso, não posso? Como faço? Posso ter na minha casa? A resposta é sim, meu irmão, minha irmã. Você pode ter sem problema nenhum, tá bom? E acho que até todo um bandista devia ter, né? Porque ajuda bastante aí nas vibrações, né? Nesse padrão de energia da nossa esquerda, que dentre outros, né, recebemos aí tanto a energia dos orixás, que não cultuamos diretamente, mas indiretamente sim, né? Exu, orixá, Exu, Mehor Iê também, conhecido, nome mais difícil, então orixá Exu fica mais fácil, né? Que traz o padrão da vitalidade, né? Que traz a frequência de vibração divina da vitalidade, é a própria vitalidade divina que circula no universo, uma energia. Veja bem que orixá, eu vou falar isso em outras aulas, vocês vão ver mais para frente, lá nos entrecruzamentos, nos orixás, também que falo sobre isso. Vocês vão entender melhor lá, não se preocupem, tá bom? Mas orixás não são seres humanos, são energias divinas, formam tronos energéticos, tronos divinos, co-criadores do universo, do que a gente conhece visualmente, materialmente, e daquilo que a gente nem consegue ver também, tá bom? Então é a própria vitalidade divina. Orixá Pombagira Mahor-Ye, nome mais difícil, então a gente usa Orixá Pombagira, que é o próprio estímulo divino que circula no universo, né? E é uma palavra que às vezes soa ainda de forma negativa na cabeça das pessoas mal informadas, né? Falei errado aqui, mas não se preocupe, mal informadas, né? Que acabam confundindo estímulo só com ato sexual, né? Só com estímulo de prazer. E isso não é uma verdade, né? Porque a gente precisa de ter estímulo e a vitalidade também, né? Relacionada talvez ao falo masculino, que tem essa ligação, sim, logicamente, né? O estímulo também tem essa ligação, sim, porém não apenas nesse sentido, né? Como todas essas energias divinas, elas se entrecruzam, a gente vai falar isso lá no entrecruzamento, lá na frente do curso, tá bom? Vocês vão entender melhor lá, mas acabam se entrecruzando e formando novos padrões vibratórios, e isso está presente em nossa vida toda, tá certo? No entanto, que você, eu e todo mundo que a gente conhece precisa de estímulo pelo simples fato de precisar levantar da cama de manhã e escovar seu dente, e colocar o lixo na rua, e tomar seu café. E se você não tiver estímulo, você não faz. Tá certo, meu irmão, minha irmã? Tá vendo como é que a coisa é mais abrangente do que a gente pensa? Né? Então, e temos também Exu Mirim, que é o trono das intenções, as intenções divinas. Isso é uma energia que parte do interior divino, né? A intenção, a própria intenção de criar algo, por exemplo, né? E dos interesses também, entre outros fatores, de Pombagira Mirim, tá bom? Então essas energias, elas são ativas, tripolares, absorvedoras, enfim, tá certo? Então, a tronqueira caseira, eu recomendo que se você for fazer, que se você for ter uma, você coloque do lado externo da sua casa, se for apartamento, lavanderia, varanda, enfim, tá bom? Que fique no mais externo possível. Se não for possível, próximo a isso, tá bom? Por quê? Não que vai te matar, não que vai te fazer mal, nada disso. Não que é uma energia negativa, esquece isso, elimine isso da sua vida, que isso tudo é mito de pessoas mal informadas, tá bom? Que gera uma energia, né? Essa energia tripolar dessas forças de esquerda, ela acaba gerando uma frequência de vibração um pouco mais ativa e agitada, e pode ser que talvez você tenha, quando você fizer suas firmezas ali, né, pode ser que quando você ativar essas energias ali na tronqueira,
o ambiente fica um pouco mais agitado e você talvez tenha um pouco mais de dificuldade para dormir, por exemplo. Tá bom? Coisa simples assim, não tem nada demais, tá bom? Então, e também tem, logicamente, que todo o contexto, né, do padrão de vibração, que é um padrão vibracional mais externo mesmo, não é? Dentro do Exu e Pombagira, Exu Mirim e Pombagira Mirim, tá certo? Então, é todo um contexto de ensinamento, de ritual, que a gente promove e também sabe que é assim que funciona, tá bom? E pode ter certeza que eu já testei e sei que funciona assim, tá bom? Não falo nada que eu não tenha testado também aqui dentro do curso, tá certo? E como que eu faço essa tronqueira? Hoje em dia tem uma facilidade muito grande que você acaba achando, né? Deixa eu pôr aqui meu marca-texto aqui. Aqui, você acaba achando, né? Essas casinhas, né? Essas tronqueirinhas prontas já para comprar, às vezes, na internet ou nas suas lojas aí de artigos religiosos, né? Tem algumas, assim, mais simples, tem outras um pouco mais incrementadas, cortadas a laser, né? Já tem casas, assim, do qual a pessoa tem um pouco mais de condição financeira, consegue fazer uma casa de Exu, por exemplo, em um espaço aí do quintal, né? E tem pessoas que fazem adaptações também, como esse aqui, ó, né? Que a gente pode ver que é um armário que foi adaptado para uma tronqueira, né? Tem problema? Lógico que não, né? Porque você ali colocou todo um amor, um carinho para confeccionar, para fazer. Você vai fazer sua firmeza ali, você vai consagrar. Lembra, né? Que tem uma aula aqui que a gente ensina a consagrar elementos, né? Então você vai consagrar, você vai deixar esse elemento que é profano, né? E transformar ele em elemento sagrado através da consagração, né? E vai colocar no seu interior as velas, né? As oferendas para essas linhas e para esses orixás. E ali, quando você faz isso, você coloca um dono, você coloca uma energia de prioridade ali, uma energia de propriedade. Então aí não tem nada que afeta isso, porque tem dono. Você consagrou, é sagrado, e ali você coloca dono. Então esquece essa história que vai vir obsessor, que vai vir não sei o quê, porque eu acendi uma vela, porque isso é um contexto muito kardecista, inclusive, né? Eu respeito você se você acredita nisso, mas infelizmente não é uma verdade, né? Porque você coloca dono, você coloca um padrão de vibração ali, você coloca uma propriedade. E aí essa energia que vai sustentar e segurar ali, porque você, através da sua ativação, fez isso e através dos seus guias espirituais, logicamente, que estão ao seu lado, nesse padrão vibratório, logicamente, tá bom? E então você pode sim, né? Pode ter uma tronqueira, pode ser comprada, pode ser feito, pode ser adaptado, pode ser um cantinho, pode ser de alvenaria, põe uma portinha ali, levanta um tijolinho ali, simples, e põe uma portinha, né? Se conseguir fazer assim, ó, você olha a sua casa de frente, seu apartamento de frente, se você conseguir, no apartamento é mais difícil, né? Porque aí você tem que tentar colocar o máximo externo possível. Mas se você tiver um quintal na frente da sua casa, por exemplo, que você olhe de frente assim e você consiga fazer ela do lado esquerdo para quem está entrando, fica um padrão super bacana. Se não conseguir, não tem problema nenhum. Você pode colocar no fundo da sua casa, pode pôr do lado direito, onde der. Vai ser a mesma coisa. Né? É que tem algumas regrinhas assim que às vezes ajudam, mas não é essencial também. Tá certo? Então pode ficar muito tranquilo, desencafixe. Porque eu costumo falar para a turma, né? Inclusive no curso presencial, quando eu aplicava aqui no meu terreiro, que o encafifamento é a pior coisa que existe na vida do ser humano, né? E na Umbanda, infelizmente, a gente tem muito isso, né? Pessoa que se encafifa, né? Porque, pode isso, pode aquilo, não pode aquilo. Então aí você acaba encafifando, você acaba criando coisas que às vezes nem existe, né? Então, tira o encafifamento, confie em você, tenha fé em você, confie nos seus guias, confie nos seus mentores acima de tudo, né? Em Deus, logicamente, Olorum, né? Nos orixás, nos guias, e principalmente confie em você, tenha fé em você. Deus habita dentro de você, né? Então,
tem essa confiança em você, você não está fazendo nada de errado, né? Você está trabalhando energias positivas, energias do bem, energias para serem manipuladas ao seu favor, a favor da sua família, a favor do seu ambiente, né? Com entidades que te querem bem, né? Porque eu costumo falar que nossos guias espirituais, independente de direita, esquerda, de linha que for, são nossos familiares espirituais, acredite você ou não, né? E esses familiares que eu digo não é que foram de fato talvez nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso avô, nosso tio, nosso primo, né? Mas espíritos que se afinizaram conosco em algum momento, ou encarnados, ou no próprio plano espiritual, quando estivemos lá também, nesse processo de reencarne, nesse processo que nós estamos ainda trilhando, de idas e voltas, né? Então, fique muito tranquilo, muito em paz, que esses espíritos querem muito bem você, né? E eu tenho certeza que diante da sua necessidade evolutiva e diante do seu merecimento, não há o que não possa ser feito por eles a favor de você, não é? A não ser que não tiver nesses padrões, aí, né, vai chegar o seu momento, vai chegar a sua hora, porque tu tem o seu momento também, dependendo aí da sua trajetória evolutiva, tá certo? Então fiquem muito à vontade. O que eu posso pôr aqui dentro, Pai Pedro? Você pode pôr suas velas, né? Você pode acender suas velas, consagrá-las, acendê-las, fazer suas orações, cantar seus pontos, né? Pedir o amparo, o auxílio do seu Exu, da sua Pombagira, do seu Exu Mirim, da sua Pombagira Mirim, né? Dentro dos padrões de Orixá e também dentro dos padrões dos guias que incorporam o terreiro também, que esses sim foram humanos assim como nós, né? Com exceção de Exu Mirim e Pombagira Mirim, logicamente, né? Que é um outro padrão que eu ensino lá no Arquétipos, lá na aula de arquétipos, então não se preocupe, não vou falar isso aqui agora, mas você vai ver lá na aula de arquétipos, tá bom? E entender melhor um pouquinho dos guias aí. Mas Exu e Pombagira, sim, foram uma mulher, Pombagira uma mulher igual a todas as mulheres, Exu um homem igual a todos os homens, que tiveram suas vivências, tiveram suas quedas, se reergueram, atingiram um grau evolutivo e hoje vem nos ajudar, nos amparar. Através de afinidade espiritual, e são de fato nossos familiares espirituais de alguma forma, tá bom? Então é isso que você vai fazer, colocar sua vela, colocar seu padê, suas oferendas, o que couber ali que você quiser fazer com amor e carinho, será muito bem aceito e manipulado ao seu favor, a favor da sua família, a favor do seu lar, do seu ambiente, do seu espaço, tá bom? Fique muito em paz quanto a isso. Se tiver dúvida, a gente tem nosso grupo lá de apoio, façam suas perguntas lá sem problema nenhum e a gente tenta responder o mais rápido possível, tá bom? E para que as perguntas e as respostas sejam sanadas o mais rápido e mais breve possível, tá certo? Gratidão, espero ter respondido a pergunta de algum de vocês aí sobre as tronqueiras caseiras, não é? E que vocês sejam muito felizes aí, que vocês possam ter suas tronqueiras, assim como o seu altar também, né? O altar sim, dentro da sua casa, num cantinho que você gosta de fazer sua oração. Pode seguir um padrão, logicamente que não igual de um terreiro, que geralmente os altares de terreiro são muito grandes, né? Mas que sejam ali colocados aí. Tem a aulinha do altar lá também, vocês vão lá, não vou falar disso agora, mas só para exemplificar, que a gente cria dois padrões dentro do nosso lar, né? Que é aquele padrão externo, um interno, né, um padrão irradiante, outro absorvedor de energias, né, do qual o seu altarzinho lá, muito simples, pode ser uma vela, pode ser um otazinho, né, pode ser, né, enfim, uma imagem ali consagrada, uma coisa simples, né, porque Umbanda é simples, né, e ali vai vibrar uma irradiação, né, para o seu lar ali, uma coisa linda, maravilhosa, não é? Uma força irradiante e, ao mesmo tempo, a sua tronqueira vai ser a força absorvedora, né? E cria um padrão muito parecido com o padrão dos terreiros. Todo mundo de pé. Vem lá para a porta. Então nós temos a tronqueira, força absorvente do terreiro. Nesse momento nós podemos mentalizar aí para que toda demanda, toda mazela, todo trabalho feito, olho gordo, inveja, ciúmes, ego, seja desfeito nesse momento. Essa nossa força absorvente possa nos limpar, purificar
absorver toda a negatividade da nossa vida, abrindo nossos caminhos, para tudo aquilo que a gente almeja. Podemos mentalizar nesse momento nossos familiares, amigos, parentes, pessoas que estão precisando também dessa força. Nossa força de esquerda de Umbanda, Exu, Pombagira, Exu Mirim, Pombagira Mirim, possa nos agraciar nesse momento. Sim, sim. Lá, oi, Exu. Exu é força. Lá, oi, Pombagira. Pombagira é Sara. Lá, oi, Exu Mirim.